Olá pessoal, bom dia. Estou gravando esse vídeo no sábado de manhã. Eu estou aqui na área do nosso projeto de arborização na beira do rio Xingu. Eu tenho um monte de coisa linda aqui para mostrar para vocês. Olha esse mogno brasileiro, uma espécie incrível. Ele já tem uma beleza especial, assim, mesmo em muda. E várias outras plantas nativas muito bem reconhecidas como importantes, como o ipê e aqui o paricá. No entanto, eu prefiro gastar a maior parte do meu tempo falando sobre Leucena leucocéfala. Olá gente, Ricardo Cardim, botânico e paisagista. Lembra de uma frase antiga, ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil? Lembro sim, aliás, nem o Brasil acabou com a saúva, nem a saúva acabou com o Brasil. Bem, hoje em dia pode ser, ou o Brasil acaba com a Leucena ou a Leucena acaba com o Brasil. Cristiane Kika 232 comentou: deixe de ser arengueiro, senhor Salame. Arengueiro não, deixa de ser criminoso ambiental, é isso que você é, porque você está espalhando plantas exóticas e invasoras. Tadinha, que barra. Explico. A Leucena é uma árvore invasora do México que está cobrindo o Brasil inteiro praticamente. Em praticamente todos os biomas tem Leucena crescendo, principalmente perto das cidades. Quem conhece a espécie já viu ela infestando, formando florestas puras em vários lugares. Viado! Essa espécie exótica invasora, originária do México, produz muitas sementes, muitas, olha só. E todas essas sementes germinam aqui. Então, se a gente for ver aqui, por exemplo, ó, olha só como cai semente dela, ó. Ó a chuva de semente, olha lá. Nossa! Ai! Gente, que tragédia. Tadinha! Essa planta produz essas sementes que se espalham de uma forma absurda. Ela foi trazida para o Brasil nos anos 80 para ser usada para revegetação de taludes e matas ciliares e também para cabos de ferramenta. A revista Globo Rural chegou nos anos 80 a dar sementes de leucena na capa. Você está ganhando um bosque de leucenas. Bem, Viado! virou uma praga, hoje uma praga seríssima, como tantas outras espécies exóticas invasoras, mas essa é a pior, na minha opinião, sem dúvida, quando a gente fala em árvores. Essa é a pior, sem dúvida alguma, quando a gente fala em árvores. E não é qualquer um que está falando não, é Ricardo Cardim, o grande especialista em árvores e defensor das espécies nativas. E vem esse baixa audiência, esse sem canal aí defender o espalhamento de espécies exóticas pelo Brasil. Precisamos de políticas públicas urgentes para erradicar, manejar, controlar ela. Se você visitar a Barra da Tijuca, você vai ver o que eu estou falando. E eu tenho razões para acreditar que você matou uma jararaca aí na área que você está trabalhando. Além de estar plantando espécies exóticas invasoras, está matando espécies nativas. No dia que eu for ministro do meio ambiente, e isso vai acontecer, anota o que eu estou falando, esse dia vai chegar. No dia que isso acontecer, você vai se ferrar muito na minha mão. Adriano Apolinário escreveu: no lugar onde eu trabalho, em Ribeirão Preto, existe uma pequena mata preservada. Nela tem jequitibás, guapuruvu, cajamirim, árvores de grande porte. As leucenas só nascem nas bordas dessa mata, onde é feita a roçada. A terra é mais seca e tem muita luz, ou seja, terra degradada, onde as árvores nativas e de floresta não resistem. Plantamos mudas de ipês e eles sofreram. Só as leucenas nascem espontaneamente e aguentam sobreviver ali. Não há leucenas invadindo o interior da mata.
Adriano, muito obrigado pela sua mensagem, sabe? Muito esclarecedora. Eu achei que isso ia contar a meu favor, mas não adianta. Quando as pessoas são teimosas, você pode falar o que você quiser. Eu mandei essa mensagem no nosso grupo de WhatsApp e dá uma olhada no que a Cláudia Bório respondeu. Pois é, gente, a braquiária foi trazida quando? Nos anos 80, eu acho, para o Mato Grosso, né? Foi um pecuarista genial que achou maravilhoso aquele capim que nascia em qualquer condição, sem precisar correção de solo, calagem, nada. Braquiária nasce até na Lua. Aliás, eu vou sugerir para o Elon Musk que leve para Marte, que deve ser excelente para a primeira colônia dele lá. Aí a braquiária foi se espalhando. Vejam só o que Cláudia está fazendo. Ela está comparando a semeadura de leucenas que eu faço aqui. O que eu faço? Eu pego algumas sementes aqui dessa árvore que não fui eu que plantei e jogo ali 200, 300 metros para lá. Ela está comparando isso com a pessoa que pela primeira vez trouxe a braquiária para o estado do Mato Grosso. Então essa é a primeira diferença. Eu não estou pensando em levar leucenas para regiões onde elas não acontecem. Isso não está no meu radar. A minha questão é, essa árvore aqui e as sementes que ela produz são úteis para o meu trabalho de arborização ali na frente ou não? Não tem nada a ver com levar para uma região onde ela não ocorre. Chegou até na Argentina, hoje ela está na América Latina inteira. Uma das piores porcarias que a gente podia ter trazido para o Brasil. Aqui no sul, que a gente tem pastos nativos e capins macios, palatáveis, que o gado gosta, o cavalo come, a ovelha come. Está sendo tudo substituído por braquiária nos campos, é um lixo, é um capim que causa fotossensibilização, que dá câncer e que os animais não gostam de comer. Então, assim, a leucena que vocês estão achando tão divertida é uma outra braquiária, gente. Não dá para dizer que a leucena é outra braquiária, porque a leucena é uma arbórea e a braquiária é um capim. Então, se a minha missão é transformar essa área aberta, essa área tomada de capim numa floresta, a braquiária é o impedimento, porque ela é capim. Agora a leucena é árvore, tá? Agora a braquiária, por pior que ela seja, ela também tem que ser vista dentro de um contexto, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que você tem aí um terreno contaminado por metais pesados, tão tóxicos que a maior parte das plantas não resiste. Porque Cláudia faz essa brincadeira, a braquiária é tão bruta que a gente pode até usar ela para plantar em Marte, que ela vai funcionar. Não vamos tão longe, não vamos para Marte não. Vamos para essa área contaminada por mineração onde nenhuma planta nasce. Vamos supor que a braquiária consiga crescer e se alastrar nessa área e formar uma cobertura vegetal. Tá bom, você está entendendo? A leucena, ela é boa para substituir a braquiária, porque a braquiária é uma praga pior de ser derrotada. Mas a braquiária, ela pode ser melhor do que cobertura nenhuma. Então tudo tem que ser visto dentro de contexto. Se você tem um solo contaminado onde não nasce nada, a braquiária já é um avanço. Se você tem um solo, uma área dominada por gramíneas invasoras, como a braquiária, a leucena é um avanço, tá? E aí, a partir da leucena, a gente pode avançar para espécies nativas maravilhosas, como, por exemplo, esse IP aqui na minha frente. Quando tiver tudo entupido de leucena, não vai dar conta de cortar, porque você fala, eu planto algumas, depois eu tiro, porque daí o palmito vai crescer, porque não sei o que vai crescer. Sim, aquelas ali você tira, mas e as 518 mil sementes que já saíram dali? Os muitos milhões de sementes não são um problema numa área sombreada. Você tem que entender que existe um trade-off, né? Uma relação negativa entre a sobrevivência das sementes e a sua capacidade de crescer na sombra. A leucena produz muitas sementes e elas têm uma capacidade muito reduzida de prosperar na sombra. Então, se você tiver um bosque de leucenas, a regeneração dela vai ser lenta, vai ser precária. Não adianta achar que ela se multiplica muito e cresce em qualquer lugar. Isso não existe na ecologia. E vou te falar, eu prefiro 1000 vezes um Brasil coberto de leucenas do que coberto de pastos degradados.
Vai ficar a margem inteira do rio Xingu cheia de leucena, daí para baixo? Claro que não, Cláudia, claro que não. É possível que essa margem aqui, olha, se o meu plano de plantar leucenas prosperar, é possível que a gente tenha umas 10 ou 20 leucenas aqui nessa área, que começa aqui e vai até aquela mata lá. Tá vendo ali no final, aquela curva? Você tem uma mata ali bastante preservada. Duvido, mas eu duvido muito que você tenha uma única leucena que cresça, que prospere e que sobreviva dentro daquela mata preservada. Não vai ter, porque ali é sombreado. Ali vocês têm espécies adaptadas a crescer na sombra. E uma espécie dependente de forte insolação como a leucena não tem a menor chance naquela mata ali na frente. Vai. É isso que vocês estão fazendo quando vocês estão plantando leucena. Vai entupir de leucena. Chega uma hora você não consegue nem enxergar mais. Aqui perto da minha casa, na beira do rio, só tem leucena, cana do brejo, que é uma outra invasora, e hiperbustivo, que é um outro invasor que foi trazido do México. Ai, Cláudia, como você é teimosa. Você já me mandou os vídeos dessa área na beira do rio, perto da tua casa. Você mesma me contou que houve uma obra que fizeram ali, que acabaram com a vegetação que havia ali. A leucena só dominou aquilo ali por causa dessa ação destrutiva que aconteceu ali. Se essa ação não tivesse acontecido, as leucenas não teriam dominado, e que bom que tem leucena lá, tá? Então vai plantando as mudinhas embaixo, que é aquelas... Não adianta sair jogando semente, não. Esse papo de, joguei um monte de semente, nenhuma nasceu, não. Planta mudas lá e aí vai cortando as leucenas, ela vai substituindo. E se você não for cortando, vai demorar mais. Mas elas vão ser substituídas naturalmente, se não houver nova perturbação. Só dá isso. 3 plantas invasoras, uma extensão enorme de rio assim, que você só enxerga essas 3 plantas. É isso, gente. Então, plantem leucena. Plural Liberdade, a Bula comentou: bom dia. Será que não seria mais eficaz ter um tipo de um berçário de árvores até elas terem uma altura maior e então plantá-las em um local definitivo? Plural Liberdade está falando isso por causa dessa ação que eu estou fazendo aqui, olha, de plantar várias mudas muito pequenas, tá vendo? Ó? Cada pacote aqui tem 10 mudas de paricá, né? Então são mudas muito pequenas e muito frágeis, com a probabilidade de morte bastante mais elevada do que mudas maiores. Olha, tá vendo esse mogno aqui? Ele já foi plantado grande. Olha, é uma estratégia diferente. Eu estou gostando muito dessas mudas pequenas, mesmo elas sendo mais frágeis. Para começar, você carrega 20, 30, você pode carregar 100 mudas na sua mão, sem dificuldade nenhuma. Agora vai pegar aqueles saquinhos, cada saquinho pesando 1,5 kg de terra. 100 mudas é uma loucura, você não consegue plantar 100 mudas. Fora que você tem que fazer uma cova muito maior. Então o investimento de tempo e de esforço para plantar mudas maiores é muito maior. É claro, é diferente. Uma muda grande que você planta tem uma chance de sucesso maior. Uma muda pequena, você tem um esforço muito menor, tem uma probabilidade de sucesso menor, mas no fim das contas, fazendo os cálculos, pode ser uma estratégia interessante. Eu recomendo uma estratégia dupla, né? Quando você tem uma área grande como essa, você pode plantar algumas grandes para ter um sucesso garantido e espalhar centenas de mudas pequenas que têm um menor investimento, uma menor chance de sucesso. Ambas estratégias podem ser válidas. Estou gostando muito da ideia de plantar as mudas pequenas. Se não me engano, existem até técnicas desse tipo que fazem a planta crescer muito mais rápido. Sandro Sapata 4823 observou: parabéns pelo trabalho, professor. Se o Robson Salame Sustentabilidade fosse plantar algo, ele usaria EPI completo. Oi! Qual o nome dele mesmo, Janja? É Robson Salame. Aqui é Robson Salame. E eu queria agradecer muito esse comentário do Sandro. Sem dúvida alguma, não há por que trabalhar num local sem equipamento de segurança completo.
esse trabalho precarizado, usando sandália Crocs e tomando sol na cachola, só pode ser coisa de um fracassado como o Baixa Audiência. Bota de cano alto para não ser picado por cobras, luvinhas para não fazer calo nas mãos, protetor solar para não queimar a pele e... É claro que eu uso protetor solar. Você pode ver que a minha pele é muito mais macia e não tem rugas nenhumas, ao contrário do Baixa Audiência, que já está parecendo mais um maracujá de gaveta. Claro, uma caminhonete daquelas que os ricos do agro curtem. Não é uma questão de ser rico do agro. A caminhonete é um carro muito melhor para fazer trabalhos na zona rural do que esse carrinho aqui do Baixa Audiência. Cala a boca, cachorro. Compara essa porcaria com o carro do Robson Salame. Fernando Oliveira 13 comentou: quando você fizer 120 anos, receberá o título de velhinho das árvores do lago de Belo Monte. Esse comentário do Fernando é porque eu falei numa live que todo lugar tem um velho que já plantou uma floresta, né? Ah, o velho lá de Goiás, o velho de Curitiba, olha, eu tô plantando aqui, eu já tô ficando bastante velho. Mas eu não quero nunca ser lembrado como o velho que plantou a floresta e que é a esperança para o planeta. Olha que exemplo maravilhoso. Não é por aí, tá? Não é por aí. Eu acho que a gente está caminhando para o colapso e não vai ser velho salvador de floresta que vai mudar nada. Adri Reis observou: Rodolfo, cada dia que passa você fica mais doido. Eu fico preocupado com essa observação porque a maior loucura que eu fiz na vida foi ter tido um filho e morar junto com a irmã da Adriane Reis. Então, se ela acha que eu tô ficando mais louco, é porque a coisa tá muito séria. Tiago Ricardo de Matos comentou: quando um filósofo fala a palavra santuário, ele não está dizendo a mesma coisa que o engenheiro, o biólogo ou o político. Tem a ver como habitamos o mundo, tratando ou como algo externo e sobre o qual atuamos, ou como algo que nos inclui e ao mesmo tempo é nós mesmos. Precisamos falar mais sobre essa ideia. Sim, Tiago, é isso mesmo. O filósofo tem que falar sobre meio ambiente e a gente tem que saber ouvir o filósofo. Tá? O filósofo não usa os mesmos termos e nem deve usar os mesmos termos do técnico em meio ambiente. Perfeita a sua colocação, mas parece que tem gente que não quer entender. Tomoxan perguntou: Rodolfo, eu tenho um projeto de arborização de uma parte do centro da minha cidade. Como eu faço para ter permissão da prefeitura, já que você tem experiência no assunto? Ah, Tomoxan, eu não pedi permissão para ninguém para começar. Olha que lindo, ó, o restaurante onde eu almoço aqui em Altamira, ó. Tem coisa chique aqui em Altamira também. Ó, feijoadinha hoje. Eu não pedi permissão para ninguém, não. Eu fui fazendo, né? Aí com o tempo as pessoas foram reconhecendo meu trabalho e eu fui aprimorando a relação que eu tenho com a prefeitura. Já mudou de prefeito, já passou da oposição, vai mudando e a gente vai cultivando essa relação. Ah, sim, eu pedi autorização para a Cláudia para usar aquele áudio dela e junto com a autorização ela mandou outro áudio. Vamos escutar. O Sena só fica na borda da mata. Justamente esse desconhecimento das pessoas, dos efeitos ecológicos das coisas, é que leva a esse tipo de besteira. Quer dizer, eu com 50 anos na cara, bom pedaço desse plantando coisa, fiz doutorado na Inglaterra em Ciências Ambientais, sou PhD, e ela vem me dizer que por falta de conhecimento ecológico das coisas que a gente fala esse tipo de besteira. Mas tudo bem, é amiga, a amizade está acima de tudo. E é legal também ter esse contraponto para construir os vídeos. Vamos continuar ouvindo. O efeito de borda é um sinal perigosíssimo de que a mata não vai se espalhar, né? Que essa mata aí não vai conseguir se difundir.
E a leucena, tampando ali a luz, a luminosidade na borda da mata, ela evita que as espécies nativas consigam se espalhar. Não, Cláudia. A leucena diminuindo a luz na borda da mata, ela está reduzindo o efeito de borda. E você acha que a mata conseguiria se espalhar mesmo? Com o roçador, com todos os impactos fora da mata? Acho que a leucena ajuda sim a mata a se espalhar. Então essa leucena que está na borda da mata, ela não é boazinha, ela está segurando a mata e não deixa a mata voltar a se regenerar. É o efeito de borda na sua pior manifestação. Não, ela não é boazinha, mas ela também não é malvada. Não existe planta boazinha e planta malvada. Aquela planta do interior da mata, se ela quiser se expandir, se for para a mata crescer, tem duas situações possíveis. Ou tem leucena e ela vai crescer ali na área da leucena, ou não tem leucena e ela vai disputar com a braquiária, com o colonião, com o capim. E eu acho que a planta da árvore da mata nativa se desenvolve melhor debaixo da leucena do que no meio das gramíneas exóticas invasoras. É difícil, viu? Mas eu não desisto fácil. Não desista não, Cláudia. Mas também não pode ser cabeça dura e não ouvir meus argumentos, né? Tem que ouvir tudo, ponderar e progredir, tá? Mas é isso. Segue mandando coisa aí que eu sigo respondendo aqui. Ó que beleza, ó. Restaurante Sabor de Casa. Quem tiver em Altamira, recomendo muito. Aí, tô fazendo publi. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.